Olá, graça e paz, eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada juntamente com você. Como você está? Como está sendo a sua semana? Como foi o seu dia? Como está a sua família? Eu desejo em Cristo Jesus que em tudo estejam todos bem. Então, vem adorar a Deus juntamente comigo. Vem louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por você, por sua casa, pelo cuidado do Senhor nosso Deus, pela atenção do Senhor nosso Deus. Deus está sempre cuidando dos seus e dos meus, né? O nosso Deus, Ele é bom. Os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. Os dias são de pesares, os dias são de muitos males, mas o Senhor tem estado conosco. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por tudo isso, Deus seja louvado esta noite. Eu quero convidar você a estar participando desta live até o fim e quero recomendar que você convide outras pessoas para também estarem participando juntamente conosco. Uma das coisas que eu gosto de dizer é que o que é bom deve ser compartilhado. O que é bom deve ser compartilhado. E eu não consigo imaginar algo melhor do que aquilo que vem do Senhor nosso Deus. Tudo que vem do Senhor nosso Deus é bom, é maravilhoso. Você sabia que até o mal, quando vem do Senhor, vem para o nosso bem? Então, o nosso Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu acredito que o que Deus vai fazer esta noite tende a tornar a nossa vida melhor e a nos tornar também seres humanos melhores, né? Porque tudo começa no nosso senso humano. Se você se tornar um ser humano melhor, você será um filho melhor, você será um marido melhor, um pai melhor, né? Um cristão melhor, enfim, você vai melhorar em toda a sua maneira de ser e em tudo aquilo que você tiver de fazer, você também há de se dedicar até alcançar o padrão de excelência. Essas são coisas que nós aprendemos com o Senhor nosso Deus, né? Que estejamos aqui esta noite para aprender mais um pouco, para receber de Deus mais um pouquinho, né? Que seja a medida que nós podemos carregar, o tanto que podemos suportar e pelas quais podemos o glorificar. Deus seja louvado por tudo, digo eu mais uma vez. Esta noite eu quero comentar com vocês que amanhã, dia 15 de abril, eu vou estar iniciando um propósito por tempo indeterminado. Vou estar iniciando um propósito de oração por tempo indeterminado. Esse propósito será realizado na igreja da minha amiga pastora Yara. Embora eu não seja membro dessa denominação, é como se eu fosse, já que eu sou sempre muito acolhida e muito bem recebida lá nesta congregação. E por isso eu escolhi a congregação dela para fazer o trabalho juntamente comigo, né? Você terá a oportunidade de vir somar conosco e também de estar apresentando os seus propósitos durante o nosso propósito. Nós vamos buscar até que o Senhor nos ordene parar. Nós vamos buscar até que nós venhamos a receber de Deus aquilo que nós estamos buscando. E enquanto Deus vai trabalhando, a gente vai o adorando, a gente vai o servindo, a gente vai o bendizendo, porque é assim, né? Cada um deve cuidar de fazer a sua parte. Nós fazemos a parte que nos cabe, Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. Então, você que está participando da live, você que será alcançado posteriormente por esta live, também é meu convidado. Vem somar comigo, vem somar com a igreja, vem somar com a minha família. Eu tenho certeza de, no mínimo, uma coisa: você não vai sair de lá da mesma forma que você entrou. E do propósito, com certeza, você não vai sair de mãos vazias, porque Deus nunca despede a ninguém de mãos vazias. Então, dia 15 de abril, a partir das 19h30, na rua Ardósia, número 6, Vila Chabilândia, Igreja Evangélica Pentecostal Missões, Tanque de Betesda,
Não esquece, tá? Anota aí, tenha certeza que Deus vai falar muito conosco e grandes coisas fará o Senhor por nós e nós já podemos nos alegrar por isso, tá bom? Esta noite eu convidei uma missionária que eu conheci há pouco tempo, mas é uma menina muito de Deus, uma pessoa muito inclinada, muito comprometida com a obra do Senhor nosso Deus. O coração dela visivelmente pertence ao Senhor e eu fiquei feliz em conhecê-la e mais feliz ainda em saber que ela aceitou o convite para estar aqui. Então, ela será o arauto do Senhor nosso Deus esta noite. Ela se chama Adriana, missionária Adriana, a quem eu já vou verificar se ela está por aqui. Porque como vocês sabem, eu quero que ela tenha o máximo de tempo para ministrar a palavra. Glória a Deus. Vamos lá. Deus seja louvado por tudo. Glória a Deus. Eu não sei se ela já está por aqui. Achei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus fale conosco conforme a sua vontade, né? Segundo aquilo que já estava reservado nele. Glória a Deus. Olá, graça e paz, tudo bem? Ai, Senhor, tudo bem, graças a Deus. Você está bem? Estou bem, estou feliz. Que bom, Demais. fico feliz também. Foi Por essa... difícil? Não, mas meu irmão me ajudou. Que bom, glória a Deus. Fala, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu quero agradecer a Deus, a você pela oportunidade, né? Acho que quem acompanhou nas redes sociais viu que hoje eu postei, convidando o pessoal para participar. Muito feliz, porque é uma experiência nova, né? Como eu te disse, Amém, nunca participei. Mas eu creio que o Senhor, isso é um propósito de Deus, isso é cumprimento da promessa de Deus na minha vida, e você foi uma ponte, né, para que a amém, minha alcance vidas. E eu sempre digo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu creio que amém, como eu vou agregar na minha vida e no meu ministério, eu também estou aqui para somar. Deus tem amém. palavra para o teu, para o nosso coração na noite de hoje. Eu já te amo muito, viu? De verdade, de todo o meu coração. Sou muito feliz em conhecer você, em ter conhecido você. Estou muito contente pelo Senhor ter possibilitado a sua participação aqui hoje. E eu sei que vai ser uma bênção. Eu vou fazer um minuto de oração. Na sequência, você já tem a sua oportunidade. Aí você pode se apresentar e usar a sua oportunidade conforme o Espírito Santo te inspirar, tá bom? Quero que você fique à vontade. Eu estou aqui para ouvir. Os primeiros ouvidos da fila esta noite são os meus, tá bom? Eu também, Jesus. Tá bom. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Ó Espírito Santo de Deus, eu rogo por mim, rogo pela minha família, rogo pelos meus amigos, rogo por todas as pessoas que estão acompanhando esta live e por todas as pessoas as quais a live vai alcançar, ou o Senhor vai alcançar através da live. Que o Senhor, ó Deus, possa falar através da vida da tua serva, que o Senhor possa usar ela como nunca antes. A minha oração, Senhor, o meu desejo é que seja uma bênção não só para mim, não só para nós, mas para ela também, para toda a sua casa. Que o Senhor possa distribuir aos seus
toda sorte de bênção que possa ser útil neste tempo e que seja, Senhor, para glorificar o seu nome. Que tudo aquilo que vier a repercutir em nossas vidas, a partir da palavra que o Senhor vai liberar para nós, Senhor, seja para nos levar a te glorificar. Uma vez, ó Deus, que eu sei que o Senhor já é glorificado por tudo, mas ainda queremos que o Senhor seja glorificado por todos. É isso que nós te pedimos e pelas quais nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, missionária. Fica à vontade, tá? Boa noite a todos que me ouve, uma boa noite de salvação. Quero saudar com a paz do Senhor todos que já estão conosco nesse culto, né, nessa live. Deus me deu uma palavra e o tema que o Senhor colocou no meu coração é vivendo o cuidado de Deus em tempos de crise. Amém. Eu fico o dia inteiro, né, desde que o convite foi me feito, falando, Senhor, o que o Senhor tem? Porque hoje Deus ele abre uma porta para mim entrar em lares, alcançar vidas que eu ainda não conheci, né? Talvez eu não vá conhecer pessoalmente, aprove o Senhor, né? Se for da vontade do Senhor. Mas eu tenho certeza que a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para essa noite, ela vai levantar o caído, ela vai te dar ânimo, renovar tuas forças, Amém. vai te colocar de pé, porque a própria Bíblia diz, né? Assim será a palavra que saiu da minha boca, ela não vai voltar vazia. Então, eu não tenho Amém. dúvida que tem endereço essa palavra. É uma palavra bem conhecida que se encontra aqui em Ruth, capítulo 2, versículo 8. Como eu sou apaixonada por Bíblia, eu estou com a versão King James. E estou também com a minha João Ferreira de Almeida, a nossa clássica, né? Amém. Aí eu quero ler o versículo 8 na King James, mas o versículo 9 eu quero deixar só esses dois versículos e ministrar para vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Ruth, capítulo 2, versículo 8, que diz: Falou então Boaz a Ruth: Ouça com atenção, minha filha. Não vá respingar noutro campo, nem te afaste daqui, mas fica na companhia das minhas servas. E eu falei, Senhor, por que esse tema, né? Eu já ouvi essa palavra, eu já ministrei ela, mas hoje o Senhor me levou, né, para um caminho diferente dentro dessa revelação. Porque, irmãos, quando às vezes os ataques do inimigo é tão grande contra a nossa vida, a investida no mundo espiritual é tão grande que a primeira atitude nossa é sair da posição ao qual o Senhor nos chamou e nos quer. E por que isso? Por causa da pressão. O inimigo ele tem investido pesado no espiritual, no emocional, no conjugal, no sentimental. Então é onde as pessoas elas querem resolver o problema. E muitas das vezes nesse de tentar resolver o problema, nós acabamos entrando em um problema maior. E antes de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu ainda quero ler o versículo 9, aqui na João Ferreira de Almeida, que diz: Os seus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória Na a noite, Deus. dentro da revelação dessa palavra, Boaz, para nossas vidas, vai representar Deus. E Ruth vai representar nós, a igreja do Senhor. O texto, aleluia, que eu creio que quase todos conhecem, mas se você tiver a oportunidade, depois medita na tua casa, que eu tenho certeza que vai falar muito ao teu coração, né? Aleluia, como falou com o meu. O versículo 8 que nós lemos já começou. Falou Boaz. Então eu quero hoje tirar o Boaz e colocar aí falou Deus. Porque o problema de Deus não é falar, bem pelo contrário, o prazer de Deus é falar. Mas nós Amém. temos que tomar cuidado, entender, ter o discernimento, a sensibilidade espiritual, e entender que o prazer de Deus é falar, só que a palavra de Deus ela é muito poderosa.
Irmão, por que às vezes eu oro tanto, Deus não me responde? Porque o nosso coração não está inclinado a ouvir o que Deus verdadeiramente quer falar com nós. E Deus, como Ele é Amém. onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe quando a gente se prostra, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente busca Ele, mas com o coração inclinado a ouvir o que nós queremos ouvir. E Deus não fala o que nós queremos ouvir, Deus fala o que nós precisamos ouvir. Nós sabemos, Amém. a história de Ruth não foi nada fácil. E dentro dessa palavra eu já quero liberar uma profecia. Há um tempo de recomeço para minha e para a tua vida. Glória a Porque Deus. sai da terra dela, casada, muito bem, mas de repente eles estão lá peregrinando e nós sabemos que morre o sogro, morre o marido e morre o cunhado. E agora está voltando 3 mulheres dentro de uma cultura e uma época onde a mulher não tinha oportunidade, onde a mulher não tinha liberdade, onde a mulher não tinha, aleluia, as portas abertas como se tem nos dias de hoje. Aleluia, essa mulher volta, ela volta para quê? Para pegar migalha. Ela volta para mendigar de um lugar que ela saiu honrada. Por que eu disse que é um tempo de recomeço? Aleluia, porque às vezes a gente pensa que quando Deus fala, olha, eu vou te honrar, eu vou fazer na tua vida. Irmãos, toda a história tem um começo, meio e fim. E a gente precisa ouvir isso, aleluia, com os ouvidos espirituais, entender, aleluia, que até a promessa existe um trajeto, existe um caminho que precisa ser percorrido. E falou Deus, vamos colocar, e falou Deus benignamente à igreja. E falou o quê, filha? Não saia daqui. Olha que coisa linda. Aqui a gente já entra em conflito com nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando a gente está num lugar e a gente está sendo humilhado, a gente quer fazer o quê? Se é um trabalho, a gente quer pedir as contas. Se é uma igreja, a gente quer mudar de ministério. Se é uma casa que a gente mora de aluguel e ali a gente está sendo afligido, a gente já quer que Deus dê outra direção, que Deus prepare outro lugar. E eu estou usando essas coisas simples, porque nós sabemos que isso é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então eu quero ser bem simples e objetiva naquilo que Deus ministrou ao meu coração. Aleluia. Ele disse, olha, o Senhor está falando. Aí a segunda coisa que ele fala para ela é: ouça com atenção. Irmãos, há uma diferença de ouvir e escutar. E todos nós já conhecemos isso e sabemos de cor e salteado. Por quê? Porque talvez o que Deus está falando para mim hoje não se enquadre hoje no meu quadro. Mas como eu disse, a palavra de Deus é poderosa e não volta vazia. Talvez Deus está te dando uma ferramenta para você vencer uma guerra amanhã, na semana que vem ou no mês que vem. E o problema da Verdade. distração nos dias de hoje, sabe? A distração tem sido uma ferramenta poderosa na mão do inimigo. Por quê? Porque se ele te distrai no momento em que Deus está te falando com você, no momento em que Deus está te entregando uma chave, ou uma ferramenta, uma habilidade, uma estratégia, o inimigo sabe que se ele te distrair lá na frente, você vai ficar vulnerável. Porque a maioria das vezes a gente ouve alguém dizer, mas Deus não me falou nada. Mas Deus não me alertou, mas Deus não usou ninguém. Isso é uma grande mentira. Aleluia, porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar. E falou Verdade. a Ruth. Ouça com atenção. Se você quiser anotar, anota aí. Primeiro Deus fala. E depois Deus ainda pede, ouça com atenção. Eu preciso que você tenha atenção. Aleluia! E é tão interessante que quando a gente continua lendo esse versículo, a gente entende o porquê, aleluia, que Deus ele fala, ele pede, aleluia, para nós ouvir com atenção na noite de hoje. Porque olha o que ele vai dizer: não saia daqui, não saia desse campo, não saia do lugar que eu te estabeleci, não saia do lugar que eu te plantei. Você vai plantar aonde Deus te colocou, mas irmã, a guerra está tão grande, irmãos, os ataques estão tão grande, irmãs, a investida está tão grande, irmã, você não sabe o que eu estou passando. Glória a Deus por isso, porque quem viu Ruth saindo, imagina quem viu ela voltando.
Por quê? Porque quando, aleluia, elas chegam ali e a sogra, Noemi, fala, olha, volta cada uma para a tua terra. Nós sabemos que a órfã dá um beijo na sogra, vira as costas e vai embora. Mas a Bíblia diz que Ruth não, ela dá um abraço, ela diz, olha, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo, meu povo, e aonde você for, eu irei com você. Sabe o que a gente precisa entender? Ela liberou uma palavra no mundo físico, no carnal, mas no mundo espiritual, o céu começou a entrar em movimento em favor da vida de Ruth. Exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. E alguém que não faz parte da história vai fazer história. É isso que eu quero dizer. Você vai florescer aonde Deus te plantou. E Deus te convida na noite de hoje. É por isso que ele está dizendo, ouça com atenção, tira os olhos, aleluia, da realidade, tira os olhos da circunstância. Deus não depende de opinião humana. Aleluia, e eu louvo ao Senhor por isso. Porque alguém olharia para mim e diria, olha, ela não tem estudo, ela foi uma moradora de rua, nós sabemos um pouco, porque na realidade só quem conhece a nossa história é Deus. Às vezes alguém olha, não olha a aparência, alguém julga, aleluia, o que está por fora. Mas aí Deus olha para Ruth e disse, olha, por causa da atitude, por causa do posicionamento, em tempo de crise, eu vou mudar a história dessa mulher. Aleluia, o céu está em... Aleluia, e se você quer mover a poderosa mão de Deus, Deus te convida na noite de hoje, se posiciona, irmã. Mas como eu me posiciono? Aleluia, essa mulher não conhecia Deus. Talvez a única Bíblia que ela leu na vida dela foi a conduta e a postura de Noemi. Você está entendendo? O teu posicionamento, o meu posicionamento. Aleluia, porque às vezes a gente dá batalhas e guerras como perdida, camandaraçou, elebaixou, indaiaçou, porque a gente está olhando, está dizendo Deus, mas não está acontecendo nada. Aleluia, imagina para Ruth, a Bíblia não fala, mas quem sabe segunda ela estava lá catando migalha. Na terça ela estava lá, na quarta, na quinta, na sexta, até que um dia a Bíblia diz, aleluia, porque nós não cremos em coincidência, nós sabemos que tudo é o propósito de Deus, que Deus está no comando de todas as coisas. E aquele no céu, não foi na terra. Aleluia, em que momento, irmã Adriana? Aleluia, no momento em que ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sempre falo e repito, quando a gente libera uma palavra, Deus vai sondar o nosso coração para ver se é o que é sinceridade. Eu quero que você guarde isso na tábua do teu coração, que Deus viu no coração de Ruth. Aleluia, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de aflição, que Deus encontre no meu e no teu coração. Fidelidade, de adoração, sinceridade, espiritual. Aleluia, que a gente entenda que Deus não chamou nós para ser uma chama, um fogo estranho, que qualquer luta, que qualquer guerra venha apaga, não, mas que a gente entenda, aleluia, que essa palavra, ela é viva e eficaz, e eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida, a cana trilhada não se quebrará e não se apagará. Mega, diz o Senhor na noite de hoje, você não vai parar, você não vai cair, você não vai desistir, embora as guerras tenham sido grandes, os ataques têm sido pesados, o inimigo está investindo pesado, a depressão, a opressão, a angústia, o desespero, e você está se vendo sozinho, mas Deus manda eu te dizer, o céu está trabalhando ao meu e ao teu favor. Amém. Glória a Deus. E depois que Deus fala, ouça com atenção. Não saia do lugar que Deus te colocou. Eu estou sendo mais simples e objetiva aqui. Aleluia, o Senhor disse, ainda tem mais uma coisinha. Os seus olhos precisam estar atentos. Aleluia, nós sabemos que a visão que eu estou dizendo aqui na noite de hoje é a visão espiritual. Porque eu sempre digo e repito, o crente ele tem que ter visão de águia. Ele tem que ter visão espiritual, ele tem que ter discernimento.
Aleluia, esse negócio de irmão, um dia eu vi, um dia eu falei, um dia Deus me usou, Deus não te chamou para viver de passado. Às vezes a gente acha que a gente já viveu o ápice, o auge, sabe, o limite, o maior milagre, a maior vitória, o maior sobrenatural. Aí Deus vem numa noite como essa para dizer, olha, tudo que você viveu até hoje não é nada. Aleluia, quando Deus fala para ela que os teus olhos estejam atentos a Camandar a Sou. Ele é baixor, Indaraia Sou, é Deus te lembrando. Eu não te chamei para andar por vista, porque tem gente me ouvindo aqui na noite de hoje que se você pôr a mão no bolso não vai sair 10 centavos. Mas eu estou dizendo, eu sou, aleluia, que o nosso Deus, que o meu, que o teu Deus é dono do ouro e da prata, e que quando todos os recursos humanos acabam, troca em quem tem, você vai chegar aonde Deus disse que você iria chegar, diz o Senhor. Eu creio. Porque depois que Glória ele faz, ouve, depois, aleluia, que ele fala, olha, fica aqui. E que os seus olhos estejam atentos. Ele vai liberar uma palavra linda. Sabe o que ele vai dizer? Eu já dei ordem para cuidarem de você. Presta atenção. Às vezes a gente está aqui com um fardo tão pesado nas costas. Porque a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Porque a gente quer dizer, Deus, mas olha isso, mas olha aquilo. Eu sei que eu estou debaixo de promessa. Eu sei que para algumas pessoas essa palavra é confronto. Porque a nossa vontade hoje é arrumar nossa mala e ó, por aqui. Aí Deus vem, traz uma anônima, que eu sou pequenininha para te dizer, continua aí. Aleluia, Deus vai te tirar daí, mas primeiro Ele vai te honrar aí. Primeiro o nome dele vai glorificar daí. E quando a gente entende que nós estamos debaixo de um propósito de Deus, aleluia, a gente fica porque é coisa linda. Aleluia, eu disse aqui no começo da missionária, a gente entende que Deus não une pessoas. Aleluia, essa live já estava agendada no céu, a Camandaraçou, Elebaixou, Indaraiaçou. Deus marcou um encontro com você aí, aonde você estiver. Aleluia, para dizer, talvez não era o teu plano, como não era o meu. Eu nunca imaginei que Deus ia pôr eu, aleluia, para caminhar um dia na terra com esse vaso que eu já conheço, aleluia, de longas datas, admire, acompanhe o ministério de longe, mas chegou um momento que, como Deus marcou o encontro de Boaz com Ruth, Deus marcou um encontro nosso, e olha o propósito Deus se cumprindo. Por quê? Aleluia, porque a gente precisa entender que quando Deus fala vai, você tem que ir, mas quando Deus fala fica, você tem que ficar. Verdade. E entender que aos seus olhos é bom. Deus está dizendo, a minha vontade é muito melhor. O meu propósito, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz, fica, filha, porque eu já dei ordem para cuidarem de você. Glória a Deus. Senhor, por que, Pai? Eu pergunto, Senhor, por que o escritor não inverteu? Ele já não podia começar dizendo, olha, fica aqui, Ruth, porque eu já dei ordem para alguém cuidar de você. Você vai vendo que tem um passo a passo. Primeiro Deus fala. Depois Deus pede a atenção dela ao ouvir o que Deus está falando. Você está entendendo? Depois Deus fala, não saia daqui da onde eu te estabeleci, da onde eu te coloquei, da onde eu te plantei. E por último, Deus vai dizer, sabe por quê? Porque só vive o cuidado de Deus quem obedece. Porque só vive o cuidado de Deus quem quer andar na dependência de Deus. Deus, ele respeita e te dá autonomia. Se hoje você não quiser dar crédito a essa palavra, se você simplesmente tomar a decisão de pegar o teu caminho e fazer as tuas escolhas, mas eu sei que Deus marcou essa noite para dizer, você está vendo que do teu jeito não está dando certo? E se você está cansado, aleluia, eu disse que o tema que Deus me deu para essa noite é vivendo o cuidado de Deus em tempos de crise. E Deus marcou essa noite para alguém que está cansado dessa rotina, cansado dos resultados. É alguém que está dizendo, hoje eu vou me posicionar.
Porque eu vou dizer para vocês, eu vivo na total dependência de Deus. É Deus que cuida da minha casa, da minha vida, da minha família. É Deus que me leva, é Deus que me traz. Eu já fui para Minas sem R$ 1 no bolso, contando moeda, porque Deus disse, você vai. E entrou eu e a minha família numa perua, atravessando a Macedônia, sem R$ 1 para voltar. Porque dependência de Deus não é o teu recurso. Se você tem no bolso, não foi Deus. Porque aí você vai chegar lá e vai falar, eu vi porque eu tenho. Deus está dizendo, não, eu vou te levar para você Amém. entender, aleluia, o que é verdadeiramente andar na dependência de Deus. Glória a Chegamos lá, Deus. para a glória de Deus. Entramos na casa de um homem, o homem estava há 10 anos em um quarto escuro. A missionária Marta estava lá comigo. Eu acho que alguns que estão nessa live conhecem, a missionária esposa do evangelista César dos Predinho. E quando a gente entrou ali para orar, a família aceitou oração, falaram desse homem. E quando a gente disse, a gente pode orar por ele, a própria família disse, não, ele não vai aceitar, não adianta. A glória de Deus, quem faz isso é Deus. O que eu estou dizendo aqui, Amém. quando você se dispõe, quando você se prontifica, às vezes o que falta para Deus cumprir o que Ele tem para a nossa vida é a gente se disponibilizar, é a gente dizer, eis-me aqui, porque enquanto a gente fica com desculpa, Deus, eu não tenho condição, Deus, eu não tenho capacidade, Deus, eu não sei falar, é só desculpa para Deus. Porque a Bíblia diz, abre a tua boca que eu a encherei. Eu capacito quem eu chamo, quem eu levanto. Não se preocupe, irmãos. Não tem desculpa, nós oramos pelo aquele homem. E eu convidei ele para ir para o culto. Eu disse, eu vou vir te buscar. Quando eu fui buscar o homem já tinha ido para a igreja, participou do culto, tomou banho, fez a barba, cortou o cabelo. O nome do Glória a Senhor foi... Deus. Até hoje a gente recebe testemunho do que Deus fez lá, através da Amém. nossa vida, para a glória de Deus. E como eu estou aqui testemunhando isso, Deus está conversando com você, dizendo, eu quero te usar. E são coisas mínimas, mas que é tão difícil. Ouvir é difícil. Ouvir o que nos confronta é difícil, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele vai naqueles cantinhos que muitas das vezes a gente fala com um amigo, eu te amo, você é meu amigo, mas aqui eu não quero que você mexa. Mas o Espírito Santo, ele vai lá. Aleluia. E ele marcou essa noite para dizer, quer viver o cuidado, aprenda a viver na dependência. É Deus que faz tudo. Olha que coisa linda, olha que história linda. A gente sabe que a história de Ruth terminou. E Deus está dizendo, eu não mudei. Eu sou o mesmo, eu quero fazer na tua vida, eu quero terminar. Aleluia, teus dias como eu terminei o de Davi. Velho e farto e alegre, feliz. Irmãos, às vezes a gente põe um jugo nas nossas costas, um cargo nas nossas costas, uma carga, e a gente acha que, sabe, meu Deus, aquela mulher podia ter voltado para a terra dela e ter falado, sabe o que a própria Noemi falou, a mão do Todo-Poderoso está contra mim. Você vê como as coisas são invertidas. Quem era para dizer, não, o meu Deus que me sustentou no meio dessa guerra, dessa crise, porque se fosse para morrer, já tinha morrido. Morreu todos os homens, ficou o quê? Só as mulheres. Porque havia um propósito de Deus. Você não é vítima, você é sobrevivente. Eu sei que, aleluia, talvez para Deus ter te parado nessa live na noite de hoje, você tem uma história de dor, de lágrima, de angústia e de perdas, mas eu vim aqui para te dizer, o que passou, passou. Levanta, sacode a poeira, receba o abraço de Deus através dessa palavra. Amém. Que Deus tem para você. Porque Glória a do jeito Deus. não vai ficar, só vai ficar se você quiser. É se você entrar nessa posição, nessa zona de conforto, que esse síndrome de coitadismo, ó céus, ó vida, eu sou a pior pessoa, ninguém me ama, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Isso é uma grande mentira do inimigo. A gente vê o inimigo pondo carga sobre a vida das pessoas, pondo jugo sobre a vida das pessoas, e as pessoas simplesmente vão pegando. Vão pegando, vão pegando. Um dia eu estava me sentindo mal e alguém disse, vamos no hospital. E eu disse, não. Eu sei que Deus deixou os médicos
eles estudaram, Deus capacitou, foi Deus que deixou, mas eu disse, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho fé. E eu disse, enfermidade, Satanás, seta do diabo, pega a tua bagagem e saia do meu corpo. E eu fui curada para a glória de Deus. E o Deus que fez na minha vida quer fazer na tua. E o Deus que me usa quer te usar. E o Deus que me levantou. Eu creio que em uma outra oportunidade eu vou contar para vocês da onde Deus me tirou. Muitos não saíram. Eu vi pessoas ao meu lado morrer, mas Deus me escondeu. E não é porque eu sou Amém. melhor que ninguém, é por causa que o propósito que Deus tem na minha vida é muito maior. É porque a misericórdia de Deus me alcançou como Ele te alcançou. E Ele Glória a manda, eu Deus. já dei ordem para alguém cuidar de você. Sabe por quê? Porque para toda Noemi Deus tem uma Ruth. Porque para todo Davi Deus tem um Jonathan. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você, para te adotar em oração. E para cuidar de você também nas tuas necessidades. Porque Deus, aleluia, Ele não vê nós só como um corpo físico, não é verdade, missionária? Não, Verdade. as tuas necessidades. Certa feita, Jesus chamou os discípulos e Jesus fez uma pergunta para eles. Alguém disse, olha, estão dizendo por aí que o Senhor é Moisés. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Jesus olhou para ele e disse, mas e para vocês, quem eu sou? E o Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Sabe o que é triste? A gente limita o nosso Deus. Deus é muito maior do que a tua conta, do que a tua dívida, do que a tua enfermidade. Deus é muito maior. Deus sabe como está o teu celeiro. Às vezes você não está dormindo por causa de conta. Às vezes é a saúde. Às vezes é o casamento. Às vezes é o emocional, a alma, a sede do sentimento que não está bem. Aí Deus vem com uma pergunta dessa. E se para você também Ele é o Cristo, o Filho de Deus, eu estou aqui para te dizer, aleluia, que Ele é poderoso para ir além do que você Glória a pede, Deus. imagina ou necessita. E esse Deus que eu estou pregando aqui, o meu Deus, o nosso Deus, Ele quer se revelar para você. Mas é você que limita Ele. Ai, irmã, mas eu estou com isso daqui. Jesus está dizendo, isso é tão pequeno para mim. Isso não é nada para mim, perto do que eu... Tem pessoas, eu vou dizer isso com tristeza na minha alma, que vai viver sempre no contra-gota. Porque ele não tem fé, ele não quer se posicionar para ver Deus abrir a torneira e fazer dele uma fonte, fazer o que Deus fez com a vida da mulher samaritana. A mulher samaritana olhou para Jesus e disse, você vai pegar água como? Se nem um balde você tem na mão. Jesus estava diante de uma fonte. E Jesus olha para ela e diz, olha, se você soubesse, quando você Glória a beber, Deus. se eu te der sem caneca, sem balde, sem corda, sem nada, imagina o sofrimento que era para aquela mulher. Você já percebeu que às vezes na nossa vida é só até a gente se posicionar. Eu estou dividindo com vocês a minha vida, a minha história. Eu vivo na total dependência de Deus. É Deus que me veste, é Deus que me calça, é Deus que me dá nos mínimos detalhes, até uma cor. Porque às vezes alguém diz, ah, mas cavalo dado não se olha os dentes. Não, Deus sabe a tua cor favorita. E Deus está dizendo, é sobre os detalhes que eu vim falar com você aqui na noite de hoje. Eu quero cuidar de você nos detalhes. Glória a Porque Deus. o dele é isso, o zelo de Deus. E olha, nós sabemos como terminou a história. A história terminou com um casamento que foi lindo. E o nome do Senhor foi glorificado. E alguém que não tinha nada a ver, que caiu ali de paraquedas na história, aos nossos olhos, mas que no céu já era um propósito de Deus, entrou, Amém. sabe, na genealogia. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. O que Deus está te pedindo é muito simples. Ouça a voz de Deus. Esteja atento. Não saia da onde Ele te colocou. E você vai viver o cuidado de Deus. E eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Poderia ter continuado, não tinha problema, estava uma bênção. Eu quero muito que você participe numa outra oportunidade para você compartilhar conosco o seu testemunho, sabe? Eu não cheguei a ouvir, né?
mas pelo pouco que você comentou durante a oportunidade em que te conheci, eu sei que Deus fez maravilhas na sua vida, né? Que a sua vida é um milagre, né? Que você estar aqui ministrando, sendo arauto do Senhor nosso Deus para as nossas vidas esta noite, é a prova de que Deus realmente faz milagres, né? E foi uma bênção, meu Deus, é isso, né? O céu está nos sustentando, né? O céu está nos sustentando. O nosso Deus, ele não erra. Eu fiquei aqui ouvindo você falar e lembrando de muitas coisas que eu já experimentei ao longo da minha caminhada, sabe? Das vezes incontáveis em que Deus me socorreu, em que Deus me ajudou, em que Deus proveu, em que Deus me vestiu, me calçou, me alimentou, né? Mesmo depois de estar casada, mesmo tendo meu marido um trabalho, tendo ele um salário, né? Porque é isso, justo vive pela fé, né? Não é pela força do nosso braço. A gente tem que aprender a depender de Deus, né? E as pessoas não querem isso. As pessoas querem estar no controle, elas querem ter o controle de tudo, né? Mas como pode alguém descontrolado ter o controle de alguma coisa, né? Porque na maioria das vezes o ser humano é isso. O ser humano é um carro desgovernado, né? Como pode alguém sem controle controlar alguma coisa, né? Eu gosto, Dri, de falar que assim, eu já precisei muito de Deus. Hoje eu não preciso mais. Hoje eu dependo de Deus. Porque depender é muito mais do que precisar, né? E aí eu vejo que algumas pessoas se portam de um jeito totalmente contrário. Algumas pessoas se comportam como se elas sequer precisassem do nosso Deus, sendo que sem Ele nada nós podemos fazer, né? Tudo é dele, tudo veio dele, né? Tudo está nas mãos dele. É Ele quem ordena tudo, é Ele quem controla tudo, é Ele quem diz para a chuva cair, é Ele quem faz a flor florescer, a árvore frutificar, né? Então, como pode, principalmente alguém que conhece a palavra, achar que não precisa dele para nada, né? Quando, na verdade, nós somos, ainda que nós não venhamos a admitir, ainda que nós não venhamos a ter total consciência, a grande verdade é que nós dependemos de Deus. E dependemos de Deus para tudo. O meu pai, ele era cristão, mas ele era um cristão meio turrão, sabe? E aí, às vezes, quando vinha algum irmão orar, isso no começo, não no final da conversão, no começo da conversão dele. Quando vinha algum irmão à nossa casa orar, né, sei lá, passar um tempo com a gente, falando da obra de Deus, alguma coisa do tipo, e a minha mãe servia um café, quase sempre depois, quando a pessoa ia embora, ele falava assim, você sabe que esses irmãos não saem daqui por causa do café, né? E ela falava para ele assim, não tem problema, Zé, Deus está provendo, Deus está abençoando. Aí ele dizia assim, ele gostava de dizer assim, eu que não vá trabalhar não, para ver se Deus vai prover alguma coisa, né? Até que um dia minha mãe falou para ele, então, mas você só vai trabalhar porque ele abriu a porta. Você só vai trabalhar porque ele te deu saúde. Então, de um jeito ou de outro, tudo vem dele, né? E às vezes as pessoas se gabam, batem no peito, né? Ah, eu que não estudasse, não, eu que não trabalhasse, não, eu que não levantasse cedo, não, eu que não corresse atrás, não, eu que não fizesse meus corre, não, né? Mas então, tudo isso que você só fez porque ele permitiu, né? Você só fez porque ele permitiu. Você só fez porque ele deu graça, porque ele deu saúde, porque ele deu força, porque ele te deu entendimento, porque ele te deu coragem, né? Então, no final das contas, é tudo por causa dele, né? É tudo por causa dele. Então, foi muito lindo, viu, Dri? Obrigada. Deus abençoe grandemente a sua vida hoje e sempre. Sabe, assim, ter conhecido você me fez lembrar muito do primeiro amor, sabe, assim, de verdade. Me fez um bem enorme, sabe, assim, um bem celestial, assim, sabe? Me levou de volta para um lugar bom de estar, sabe, assim, para um lugar de paz, para um lugar de esperança,
para um lugar de novidade, de sede de Deus, sabe? Assim, então, eu sabia que ia ser uma bênção, porque foi uma bênção te conhecer e eu sabia que hoje não seria diferente. Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Conte com as minhas orações, eu espero poder contar com as suas também. E como eu já disse, eu quero que você venha outras vezes, vai ser um prazer receber você aqui na live outras vezes, tá bom? Jesus, amém. Conte conosco. Em nome de Jesus. Então tá bom. Amanhã eu te espero lá, tá? À noite, né? Isso. Tá. Amanhã eu te espero lá. A obra que ele começou hoje, ele vai terminar amanhã, em nome de Jesus, viu? Assim eu creio. Tá bom? Fica com Deus, tá, Adri? Deus te abençoe, viu? Se você já quiser sair, você só tem que clicar no X que tem aí na sua tela, tá? Mas se você não Tá, quiser, se você quiser ficar aí até o final acompanhando, você fica à vontade, tá bom? Eu não sei tá se bom. você chegou a assistir alguma live no meu perfil, mas eu tenho por costume, sempre no final, depois da palavra, fazer um arremate, né? Colocar em poucas palavras aquilo que Deus falou através do profeta que nos foi o arauto, né? Então, se você quiser acompanhar, continua sendo bem-vinda até o fim, tá bom? Glória. Desde já, beijo no seu coração, tá? Deus abençoe. Gente, é isso, né? Eu não vou cansar de dizer para vocês como o nosso Deus é bom. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre vai além das nossas expectativas. E toda quinta-feira é uma novidade, toda quinta-feira é um mover diferente. Cada pessoa que passa por aqui traz um pouquinho do céu para nós, traz um pouquinho de Deus para nós, para nos fortalecer, para nos animar, para nos encorajar. E olha quanta coisa maravilhosa Deus falou conosco hoje, né? Que nós possamos olhar e ver, que nós possamos escutar e ouvir, que nós possamos ouvir e dar ouvidos, que nós possamos dar a devida atenção, sabe? Já tem umas 4 lives que eu venho falando isso aqui para vocês, que assim, o inimigo, ele é astuto, ele é muito astuto. Quando ele não pode nos destruir, ele tenta nos distrair. E o inimigo tem nos distraído com muito... Aliás, não vamos colocar só na conta dele, não. Nós temos nos distraído com muitas coisas. Nós temos nos dispersado com muitas coisas. A maior parte de nós está servindo a Deus com um olho no gato e o outro no peixe. E isso não é certo. Nós temos que dedicar a Deus o nosso tempo, nós temos que dedicar a Deus o nosso vigor, nós temos que dedicar a Deus o nosso cuidado, nós temos que dedicar a Deus as nossas entregas, os nossos trabalhos. Nós precisamos consagrar ao Senhor, e não aquilo que sobra, não é aquilo que resta do nosso dia, da nossa vida, do nosso alimento, sabe, do nosso orçamento. Não, nós temos que consagrar ao Senhor a primícia de tudo, a primícia de tudo. Tem uma coisa que eu gosto de falar para as irmãs, com as quais, vez ou outra, eu estou em propósito pela manhã, eu costumo dizer assim, gente, buscar Deus pela manhã faz o nosso dia render, sabe? Naquele dia que você vai na consagração, quando você volta, se lá, você passa a cozinha, sabe? Você sai, você prega, você busca. Meu Deus do céu, dá tempo de muita coisa. E ainda que no final do dia você termine cansada, é um cansaço bom, é um cansaço gostoso, sabe? Porque lá na nossa alma há uma satisfação, sabe? A satisfação de ter conseguido cumprir com a meta, de ter conseguido alcançar os objetivos, de ter conseguido realizar todas as coisas que nós nos propusemos a fazer naquele dia. E por que isso foi possível? Porque a bênção do Senhor estava sobre nós. Eu sei que nem sempre dá para ir à igreja de manhã, eu sei que existem algumas irmãs que são limitadas, né? Tem algumas limitações, às vezes o esposo não é crente, às vezes o esposo está de manhã em casa, a gente tem que fazer tudo com muita sabedoria, porque na rebelião Deus não opera, né? Mas você não precisa ir à igreja para buscar a Deus pela manhã, você pode buscar a Deus em sua casa. Aliás, eu aproveito para dizer que você não só pode, como você deve. Nós podemos e nós devemos
buscar a Deus em casa, na escola, no trabalho, dentro daquilo que nos é possível, dentro do formato que nos for possível. O que isso quer dizer? Eu sei que nem sempre você vai poder se ajoelhar, nem sempre você vai poder orar em alta voz, nem sempre você vai poder abrir a sua harpa e cantar, mas se você quiser realmente buscar ao Senhor desde as primeiras horas do dia, você vai conseguir, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu aprendi assim, quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Isso me fez lembrar do testemunho de uma conhecida. Ela congregou por mais de 10 anos sem o marido saber. Vou repetir. Ela congregou por mais de 10 anos sem o marido saber. O marido dela era muito rígido, muito radical, totalmente contrário ao cristianismo, né? Mas ela tinha uma sede de Deus. Ela logo se percebeu como sendo escolhida, chamada, e ela queria atender aquele chamado. E aí, sabe como que foi que ela fez para congregar por 10 anos sem o marido saber? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, ela ia ao salão de beleza. E era nesse período que ela aproveitava para ir à igreja no culto da tarde e adorar ao Senhor. Então, até que Deus começou a quebrantar o coração do marido dela, começou a inclinar o coração do marido dela, e por fim, quando ele decidiu liberar ela, achando que agora sim a obra de Deus na vida dela ia começar porque ele estava dando permissão, na verdade, Deus estava começando a fazer uma obra na vida dele, porque na vida dela, Deus já estava trabalhando fazia tempo. Então, gente, é isso. Uma outra história que também cabe a isso que eu estou dizendo, é de um país, vem de um país onde os cristãos sofrem grande perseguição, onde eles não podem portar Bíblia, onde eles não podem se reunir de portas abertas, enfim. E aí, certas irmãs sempre se reuniam para ir à casa de uma outra irmã para orar. E aí, começaram a desconfiar delas andando sempre juntas, sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários. Aí, um dia elas foram parar e alguém perguntou, aonde vocês estão indo? E ela disse, estou indo na casa do meu irmão mais velho. Estou indo na casa do meu irmão mais velho. E assim, por várias vezes, ela escapou de ser oprimida, né? Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o Pai. Logo, ele é nosso irmão. E, de fato, nosso irmão mais velho, né? Você vai encontrar uma maneira. Se você quer realmente fazer algo para o Senhor, se você quer realmente buscar, servir, adorar, bendizer, salmodiar, sabe? Se você quer viver para Deus, se você quer viver para Cristo, se você quer viver para o reino, você vai encontrar um jeito. Deus vai te dar sabedoria. E detalhe, tudo com muita honestidade, tudo com muita verdade, sem maracutaia, sem presepada, sem papagaiada, porque o nosso Deus não faz esse tipo de coisa. Com Deus não tem esse negócio de que o fim justifica os meios. Não, tá? Com Deus é assim, o certo é o certo, o errado é o errado. E não existe para Deus meio certo e meio errado. É por isso que, às vezes, preste bem atenção, quando você faz a coisa certa do jeito errado, dá errado. Existe uma regrinha na matemática que ilustra bem isso. É assim, positivo com negativo, dá negativo. Positivo com negativo, dá negativo. Então, se você faz a coisa certa do jeito errado, dá errado. A coisa certa com a pessoa errada, dá errado. A coisa certa na hora errada, dá errado. A coisa certa no lugar errado, dá errado. Tem que ser a coisa certa, do jeito certo, com a pessoa certa, na hora certa, e assim por diante, para que tudo possa dar certo, mesmo que seja só no final, né? Porque, infelizmente, você que está me ouvindo aí, escreve isso na tábua do seu coração, e não deixe o inimigo iludir você, não deixe o inimigo confundir você, tá bom? Não se iluda. Tem muita coisa certa dando errado e muita coisa errada dando certo. Então, essa coisa de, se está dando errado, não é de Deus, vou desistir. Não! De repente está dando tudo errado, mas ainda assim é de Deus. E se é de Deus, ainda que esteja dando tudo errado, no final vai dar certo. É assim que você tem que pensar. Você só precisa ter certeza de que você está na direção certa. E o nome do Senhor será glorificado. Eu quero dizer aqui para vocês algumas poucas palavrinhas sobre o que Deus falou aí através da missionária Adriana. Tenho certeza que vocês ficaram felizes também
em conhecê-la, né? Vocês viram, ela é uma bênção. Vou convidar ela de novo para ela vir aqui testemunhar, contar a experiência dela de vida, o modo como o Senhor resgatou ela, e eu tenho certeza que você será muito acrescentado, muito acrescentada. Deixa eu ver se eu acho aqui as minhas anotações, tá bom? Sim, quero deixar 2 ou 3 coisas. A primeira, nós temos por hábito dizer, depois que tudo dá errado, assim, fazer o quê? Nada acontece sem Deus permitir, né? Verdade. É verdade. Nada acontece sem Deus permitir. Mas também é verdade que nada acontece sem Deus avisar. Deus sempre avisa. Deus sempre avisa. Mas às vezes a gente está tão distraído com outras coisas que a gente não percebe, a gente não dá conta de entender, de compreender o que Deus está falando. Como disse no comecinho, porque a gente está servindo a Deus com um olho no peixe, o outro no gato. E aí Deus está falando para você, foca no céu, foca na palavra, foca em Deus, foca na voz do Altíssimo, sabe? Deus está falando para você, isola todas as outras vozes que estão falando na sua cabeça, povoando os seus pensamentos. O Senhor está dizendo assim, olha, você precisa focar em Deus para você conseguir chegar aonde você precisa. E o nome do Senhor poder ser exaltado. Então é verdade, nada acontece sem Deus permitir, mas também nada acontece sem Deus avisar. Presta mais atenção no que Deus tem falado com você, tá bom? Segunda coisa que eu quero dizer, quem vive de glória passada é museu. Quem vive de glória passada é museu. Então, vamos parar com esse negócio de, eu preguei, eu cantei, eu profetizava, eu dançava, eu fazia, acontecia, revelava, sabe? E agora? O que você está fazendo agora? O Espírito Santo quer saber o que você está fazendo agora. O que você está fazendo no reino? O que você está, né? No que você está trabalhando? No que você está trabalhando? Quais são as suas obras deste tempo, Deus está dizendo para você. Esse negócio de eu fui, eu fiz, eu viajei, eu fiz, aconteci, falei, preguei, profetizei, revelei, nossa, eu era. Jesus está falando para você, quem vive de glória passada é museu. E você não é museu, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é um museu, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus está dizendo para você, atualize-se, atualize-se. Se você profetizou, é porque você tem um chamado, porque você tem o dom. E o dom é irrevogável. Deus te deu, está dado. Você ainda tem. A menos que você tenha perdido ele por aí. Do contrário, você ainda tem esse talento. Você ainda tem esse dom. Então, se enterrou, desenterra. Deus está dizendo para você, tá bom? Se guardou, desculpa. Se você guardou, vai lá, tira da gaveta. Está na hora de você voltar a dar lugar para Deus. Está na hora de você deixar Deus te usar novamente. E fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Você é um vaso, você é uma bênção, você é o escolhido do Senhor. Você é a pessoa amada. E o Senhor está dizendo assim, olha, nada mudou. No coração de Deus, nada mudou. Tudo que Deus falou para você, todas as promessas que Deus fez, continuam de pé. Deus ainda vê você com os mesmos olhos. Deus ainda vê você com os mesmos olhos. Então, em nome de Jesus, reassume a sua posição, volta para o seu posto, Deus está dizendo para você. Você não precisa fazer uma coisa nova, só precisa voltar a fazer o que você já fez. O meu marido gosta de falar assim, você não precisa reinventar a roda, só precisa fazer ela girar. Você não precisa reinventar a roda, você só precisa fazer ela girar. Última coisa que eu quero dizer, ela falou aqui sobre tirar os olhos da circunstância, sobre pensar e refletir sobre o que a gente está vendo. Para onde você está olhando? No que é que você está focado? Aonde estão os teus olhos? Né? Quando o Senhor apareceu para Jeremias, ele falou para ele, Jeremias, o que é que você vê? Eu quero terminar a live falando isso. Jeremias, o que é que você vê? Deus estava dizendo assim, eu não quero saber o que você viu lá na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Eu não quero que você viu ao longo da sua caminhada, eu não quero saber o que você viu ontem, o que você viu antes de ontem, o que você viu há 20 anos. Eu quero saber o que você está vendo agora. Agora. Jeremias, o que é que você está vendo agora? E aí Jeremias diz, agora eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus falou para ele, viste bem, porque eu velo pela minha palavra
para cumprir. Ele está fazendo assim, sim, que bom que você prestou atenção. É exatamente isso. A vara de amendoeira significa que eu sempre velo pela minha palavra para cumprir. É isso que ela representa. A vara de amendoeira representa que aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Se eu falei, eu vou confirmar. Se é de Deus, vai testificar. Se Deus prometeu, vai acontecer. E é isso que Deus está falando para mim e para você. O que é que você está vendo hoje? Onde é que estão os seus olhos agora? No que é que você está focada? Ao que é que você está dedicando a sua visão? Coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. É por isso que às vezes a gente começa, tá dando tudo certo, no meio do caminho começa a dar tudo errado. Mas o Senhor está dizendo, ainda dá tempo da gente terminar tudo isso com muito sucesso, com muito louvor. Então, foca em Deus, segue na direção do Senhor e deixa Deus fazer aquilo que você sabe, desde sempre, que Ele quer fazer na sua vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem, se Deus quiser. Tenham vocês todos um excelente final de semana. E não esquece, tá? Se você puder, se você quiser, amanhã, dia 15 de abril, nós vamos iniciar o propósito por tempo indeterminado lá na Igreja Missões Tanque de Betesda, Rua Ardósia, número 6, Vila Chabilândia. E você é nosso convidado. Tá bom? Beijo no vosso coração. Fiquem com Deus.